Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mr. Overthinker Podcast. Estamos aqui novamente os dois hosts deste podcast e hoje o tema deste podcast vai ser o logbook. Gui, É explica verdade. então o que é que tu entendes pelo logbook. Bem, antes de mais, muito bom dia ou muito boa tarde, depende, ou muito boa noite, depende da hora que estiveres a ouvir este podcast. Começando aqui a explicar o que é o logbook. Portanto, para quem não sabe, o logbook é uma espécie de, pode ser um documento, ou um ficheiro, ou um caderno, onde nós registamos os exercícios que vamos fazer num determinado treino, quantas séries temos por determinado exercício, quantas repetições fizemos com determinado peso. Portanto, ao fim e ao cabo, este caderno, este logbook, vai ser o registro diário, como se fosse um caderno diário, do nosso progresso ou não dentro do ginásio. Portanto, será mais uma cábula para sabermos sempre o que é que nós fizemos na sessão anterior, do que propriamente um fecheiro informativo, por assim dizer. Sim, acho que a palavra certa que tu acabaste de dizer foi até diário. É como se fosse um diário do nosso treino, no fundo. Exatamente, exatamente. As pessoas têm, muitas delas têm o seu diário em que contam as fofocas do dia a dia. Nós contamos as fofocas que fazemos no ginásio, No de ginásio. acordo com os pesos e com as repetições. Eu sou muito suspeito para falar sobre este assunto, porque eu tenho utilizado o logbook on and off nos últimos 3 4 anos e eu sei de vários benefícios, assim como de alguns malefícios que podem vir associados à utilização do logbook, mas fala-me tu primeiro da tua experiência com o logbook, como é que tu implementaste, com que objetivo e assim. Ok, acho que vou começar por aí. O objetivo para mim do logbook é simplesmente fazer com que eu não só me mantenha responsável, entre aspas, pelo progresso Uhum. no plano de treino, mas lá está, também para garantir a sobrecarga progressiva, que é algo que é fundamental à evolução de qualquer pessoa no ginásio. Ah, Tendo o logbook, eu consigo, no fundo, o logbook para mim retira-me peso da consciência, porque não preciso de pensar em nada, é só chegar ao treino, tenho ali, eu tenho no telemóvel, vou ao telemóvel, vejo, ok, a semana passada fiz isto, isto e isto, é isso que eu tenho de bater Consegues nesta mostrar sessão. aí no ecrã como é que tu tens organizado? Não sei se tens aí à mão, se dá jeito. Consigo, consigo, consigo. Já agora tu mostras o teu, mostra o meu, assim as pessoas também Não sei percebem que há se isto. maneiras diferentes de fazer o logbook. Ok, deixa-me só aqui. Eu posso já mostrar aqui no meu caso. Por exemplo, eu tenho nas notas, esta foi a sessão que eu fiz hoje. Portanto, pronto, isto está visto ao contrário, mas tem cá em cima a sessão com a data, quantas repetições de reserva que eu tenho neste momento, pronto, aquecimento, e pronto, exercícios, repetições, pesos e tudo mais. Portanto, Ok. o meu é bastante simples. Eu se calhar eu diria que o meu é um pouco mais complexo. Eu tenho. Não sei, espera aí. Aumentar aqui isto. Ok. Eu tenho também, no fundo, diz a rep range primeiro, depois diz o Uhum. set 1 e o set 2. Eu, neste caso, agora só estou a fazer um set por exercício, e depois, se eu Ok, andar para o lado, tenho o da semana seguinte. Ah, ok, ok. assim, para mim Portanto, é mais mais organizado. fácil porque eu consigo simplesmente ver, ok, fiz semana passada e escrevo o desta semana. Portanto, Exato. para mim, esta foi a forma mais simples e eficaz que eu arranjei de fazer isto. Eu sei que há vários downsides para ter o logbook no telemóvel, podemos começar por aí. Mais se calhar desconcentração, mais aquela, já agora estou aqui a descansar, deixa só ver o que é que no Isso está no Insta. Instagram ou assim, isso. Mas lá está, acho que isso vai depender de cada pessoa. A mim não me faz grande confusão porque eu sei para que é que estou a usar o telemóvel, estou apenas a ir ao logbook, não me vou distrair a mais por ir ao telemóvel. Por isso, para mim, esse não é um downside, embora eu perceba que para algumas pessoas prefiram fazer no caderno para evitar isso. Um, mas estava a dizer que para mim isto mantém-me responsável e tira-me um peso da consciência porque eu não preciso de me lembrar isto, comparando com o facto de não usar o logbook. Se eu não usasse, eu não conseguia garantir que estava a fazer
sobrecarga progressiva, porque eu precisava de me lembrar de todas as repetições e as cargas nas máquinas e eu pessoalmente não consigo funcionar assim. Ok. Eu, epá, partilho a mesma opinião. No entanto, eu acho que há alturas certas e alturas erradas, por assim dizer, ou menos certas, para usar o logbook. Porque eu posso dizer que eu no meu off-season usei o logbook todos os dias, todas as sessões, sem exceção. Portanto, eu todos os dias tinha ali, e lá está, eu escrevi no caderno. Este é o primeiro ano em que eu estou a fazer logbook no telemóvel, porque eu não adoro tipo, estar a mexer no telemóvel enquanto estou a treinar. Então o que é que eu fazia? Assim que eu começo a treinar, fones nos ouvidos, meto música a bombar, telefone na mochila, saco do meu caderno e não volto a tocar no telemóvel. No entanto, por questões práticas, toda a gente anda com o seu telemóvel durante o dia, portanto, achei que fosse mais fácil este ano um, fazer o logbook no telemóvel. Agora, em relação a usar ou não usar. Eu acho que lá está, é uma ferramenta muito útil, mas quando deixa de ser uma ferramenta e passa a ser como é que se diz? Um booster de ego, por assim dizer. Portanto, se tu te começas a preocupar mais em levantar certos números, ao invés de realmente progredir num lift com o músculo certo, eu acho que começa a ser uma grande consequência do ego, por assim dizer, e deixa de ser uma coisa boa. Eu, por exemplo, no off-season, lembro-me que progredia, progredia, progredia. Assim que eu entrei em prep, eu quis continuar a utilizar o logbook, quis continuar a ter as cargas, quis continuar pelo menos a igualar os números e já não era possível. Chegou um ponto, principalmente para atletas naturais, é muito difícil nós retermos a força, já que a nossa massa muscular também vai sofrendo um bocadinho com o passar da prep. Portanto, aquilo que eu quero fazer este ano é, sim, utilizar o logbook, principalmente no off-season, garantir que vou ficar o mais forte possível, sem denegrir a minha técnica, claro. E assim que entrar em prep, se calhar começo a ter um bocadinho mais atenção àquilo que estou a fazer, ou seja, para tentar, se calhar, manter os meus números ao invés de tentar superá-los, por assim dizer, não é? Isto numa fase, claro, mais avançada de preparação. Mas, basicamente, eu acho que o mais importante para quem quer usar um logbook é manterem-se verdadeiros à vossa técnica. Acho que muitas vezes quando estamos a perseguir números, acho que dá para ver em minha cadela, né? Não, não faz mal, Quando estamos a perseguir números, acabamos por esquecer um bocadinho a técnica porque o nosso ego entra ao barulho. Portanto, eu sem acho dúvida. que Sim. Mas isso diz-me aí uma é um coisa, problema. na tua prep, dizes que isso te começou se calhar a afetar um pouco, tu continuaste a usar? Como é que. Não, chegou uma altura em que eu literalmente eu não estava propriamente bem emocionalmente e de espírito e eu pensei, epá, não quero ser para nada, vou mas é tipo treinar by feel e seja o que Deus quiser. E basicamente 10, 15 semanas da prova, eu larguei o logbook, comecei a treinar pelo que eu queria, tentava sempre estar o mais próximo da falha possível, mas também senti que não ter o logbook me tirou a pressão de cima, ou seja, sentia mais, como é que se diz? Sentia mais feliz a treinar e sentia conseguir desfrutar mais dos treinos, porque não tinha de progredir em cargas, não tinha de passar aquela dificuldade, aquela repetição que quase que nos mata, percebes? Uhum. Portanto, eu ia um bocadinho pelo sentimento, por assim dizer. Sim, eu percebo, lá está. Eu acho que aí onde não há propriamente o objetivo de sobrecarga progressiva, no fundo, Uhum. visto que o corpo já não consegue, hum, percebe-se perfeitamente o facto de não ser tão necessário o logbook. Hum, e Exatamente. especialmente, lá está, isto sendo a parte principal deste argumento, o facto de psicologicamente acaba por se calhar ser uma coisa mais negativa do que positiva. A partir daí, aliás, se isso começa a acontecer, é o sinal para parar com o logbook, porque como tu disseste e bem, há pessoas que se calhar chegam a uma altura e só vão treinar ou só fazem aquele exercício para bater aquele número, para bater Sim, aquele sim, peso. sim. E isso também não é positivo, porque lá está, como tu disseste, às vezes vai pôr em causa a técnica e muitas outras coisas, mas também psicologicamente é sinal que não estamos de facto a aproveitar e a gostar do treino em si. Não estamos a treinar porque queremos. No fundo, Uhum. estamos a treinar porque queremos bater aquele número e depois há o risco de não o batermos,
que muitas das vezes pode meter em causa o resto do treino ou mesmo o resto do dia, se calhar, se for preciso. E Isso a isso é nível de sinal que motivação. exato, isso é sinal que o logbook aí já não está está a fazer mais mal do que bem e a partir daí não vale a pena, eu acho. Eu acho que o logbook é um utensílio muito, muito, muito inteligente de se usar, na verdade. Porque se tu tiveres uma boa técnica e tu tiveres noção de que estás a fazer todas as séries iguais, e consegues progredir de semana para semana, não há como. Tu estás a ganhar força, tu estás a criar adaptações morfológicas no teu corpo, tu estás a desenvolver as fibras musculares. Mas lá está, também temos de saber quando parar, porque tudo o que é exagero faz mal, ok? Portanto, não me venham com histórias de que precisas fazer logbook o ano inteiro, não precisas. Tu precisas fazer logbook enquanto é benéfico para ti. É claro que te mantém accountable, ou seja, tu tens a responsabilidade de todos os dias chegares ao ginásio e bateres os teus números anteriores, ou pelo menos manteres, mas também, lá está, nem sempre isso é saudável. Porque eu digo que quando eu estava em prep, havia semanas em que eu nem tinha vontade de treinar. Imagina, se eu não tinha vontade de treinar, chegava ao ginásio e não batia os meus números, como é que eu me ia sentir a seguir? Altamente motivado, eu só pensava, o meu corpo está a desaparecer, isto está a ficar uma porcaria, eu já nem gosto de treinar. Quantas vezes é que eu não te disse, estou farto, já não quero Yeah, treinar, tipo, estou farto disto, percebes? E muitas vezes, se calhar, era a pressão que eu colocava em mim mesmo, não só da competição, mas sim do logbook também. exato. Porque eu já sabia que ao ginásio não ia ter uma sessão como tive a semana passada. Chegou uma Pois, altura que de semana para semana só iam piorando as sessões, portanto, pois, e depois era muito essa difícil. questão psicológica já sabes de antemão, antes de sequeres entrar no ginásio, que já não vai ser assim tão boa, então já vais com um pensamento negativo, já é uma espiral É, depois. é. Eu lembro-me na minha peak week em que eu já não tinha de bater números, de certeza absoluta, já não tinha de treinar sequer até à falha, foi um alívio. A minha peak week foi literalmente um alívio. Eu já ia para o ginásio e só um pumpzinho, só um pumpzinho. Mas soube-me bem, sabes? E Uhum. durante, se calhar, as últimas 20 semanas da pré, né? Que como tu sabes foram 40, mas se calhar durante as últimas 20 semanas da pré eu tive-me a arrastar porque queria bater números. Pá, e já não estava numa fase de bater números. Basicamente é isso. Boa, mas Portanto, logo é bom, isso mas é também positivo não. saberes isso, porque agora significa que as próximas já vão ser bem melhores mesmo psicologicamente, tendo noção Uhum. disso. Por E isso, tu, como, por exemplo, como atleta híbrido, e quem ouviu os podcasts passados sabe que tu vais fazer um triatlo, como é que tu neste momento estás a utilizar o logbook para teu proveito? Ou seja, ou como é que tu estás a utilizar o Progressive Overload para teu proveito? Quando digo isto não é no ginásio só, mas por exemplo, quando vais fazer piscinas, quando vais fazer natação para as piscinas, ou quando estás a fazer as corridas, como é que tu ages em relação a isso? eu, no fundo, o meu planeamento para as três modalidades também passa por um processo de sobrecarga progressiva, embora eu não tenha neste momento um logbook para isso. Porque eu acho que, pelo menos para já, porque é a primeira vez que vou fazer uma coisa destas, é mais difícil, ou seja, eu acho que não é tão necessário um logbook, porque imagina, é a mesma coisa que estar ok, esta semana tenho de fazer isto. Uhum. E não é do género, fiz menos uma, fiz menos duas, fiz mais uma, Ok. estás a perceber? Ou seja, não há aquela coisa das repetições, é ou sim Sim, ou não, no fundo. Ou ok, consegui aquilo ou não consegui. Ou consegui mais, pronto, há essas três opções. Então eu acho que até agora não achei que fosse tão necessário, porque eu tenho o planeamento e tenho cumprido cada uma das sessões, e no fundo é só ou consigo cumprir ou não consigo, analiso o porquê de não conseguir e altero caso seja necessário para a sessão seguinte. É muito à claro. base disso. Eu até agora ainda não senti necessidade de haver um logbook para a questão do triatlo. Sim, eu acho que também seja assim tão analítico pronto, numa modalidade que não é nada analítica, que Sim. é corrida e a natação e a bicicleta. Ahm, Acho que se calhar o logbook será um extremo. Agora, pronto, na parte do ginásio, eu acho que nós conseguimos ser um bocadinho mais analíticos, porque é algo mais estável, por assim dizer, e que não depende tanto de fatores exteriores, na minha opinião. Uhum, sim, mas ainda bem que tocas nisso. Eu acho que mesmo para quem se calhar vive demasiado o logbook, eu acho que
há certas formas de garantir progresso, mesmo não batendo ou não melhorando os números. sem dúvida, Melhor forma, melhor controle nas repetições, especialmente nas últimas repetições. Tudo isso, mesmo fazendo as mesmas repetições e carga da semana passada, mas com melhor controle, melhor estímulo, tudo isso garante, é progresso. É é progresso. progresso, sem dúvida, sem dúvida. E no fundo é para isso que serve mesmo o logbook, para garantir, para mim, é para garantir a sobrecarga progressiva. Mesmo que isso implique estar umas 2 ou 3 sessões com as mesmas cargas, mas cada vez a melhorar a técnica, significa que em breve vamos conseguir aumentar. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, por exemplo, para quem quer usar logbook, a primeira dica que eu digo, e para as pessoas que me dizem, mas como é que eu consigo manter tipo um tracking ativo dos meus levantamentos ou pronto, dos meus exercícios? Eu digo, a primeira coisa que tu tens de preocupar é sempre teres uma forma standard. Eu não estou a dizer que tem de ser uma forma perfeita e exímia, mas tem de ser uma forma boa e sempre igual. Isto é o mais importante, é ter uma forma standard. A partir daí, quando tens uma forma standard, tu consegues sim começar a ter noção se estás a progredir ou não. Porque se tu estiveres sempre a ajustar a tua forma, se estiveres sempre a mudar as tuas cadências, sempre a mudar os teus ângulos dos cotovelos, seja o que for, não estás a garantir sucesso, tu estás a garantir adaptações mecânicas, ou seja, estás a habituar-te a um novo movimento quase. Portanto, a primeira coisa é garantir que tens uma boa forma. Depois, a partir daí, é tu garantires os teus números. E atenção, nós vamos levar, se calhar, 2 a 3 semanas até definirmos realmente qual é que é a carga que devemos utilizar em cada exercício. Porque é o tempo que o nosso corpo se leva a adaptar a um exercício. E só depois disso, ou seja, quase um mês depois de começares o logbook, é que tu podes começar a dizer, ok, estou a ter progresso. Percebes? Porque no início o progresso vai ser rápido, porque é o corpo a adaptar-se ao movimento e a ficar confortável, Uhum. ok? Depois mais para a frente é que são os músculos realmente a carregar a carga que tu Sim, queres, por assim sim. dizer. Eu falo um pouco nisso também, um pouco não, eu falo bastante nisso com os meus alunos, porque há vários tipos de falhas. Uma delas é a falha muscular, outra delas é a falha técnica. E eu peço isso aos meus alunos, que todas as repetições sejam como a primeira. Uhum. E a partir do momento em que uma já não é, vá, igual, entre aspas, à primeira, seja por causa da cadência, seja de momento, usar balanço, para mim, a partir daí essa já deixa de contar. Se Ok. calhar é um pouco rígido, depende do movimento, depende de muita coisa, mas para, as- para pessoas que se calhar não têm assim tanta experiência, eu gosto que elas vejam por esse limiar assim mais rígido, do Mas que pela estar falha a. técnica. Sim, sim. Ou seja, isto considerando que chegamos à falha técnica antes da falha muscular, que se a técnica for boa, nós se calhar vamos tentar compensar com outros músculos e tudo mais, porque já chegámos à falha muscular naquele músculo. E a Sim, partir sim, sim. daí Sim, já não vale a pena continuarmos, porque já não é aquele músculo que estamos a usar. alvo. Exato. Por isso Sim, sim, eu, sim, eu, sim. eu falo muito nisso com os meus alunos, porque acho que é uma coisa importante e que não é falado o suficiente. Aliás, as pessoas têm uma visão muito simplificada do que é atingir a falha muscular, porque, na verdade, assim, falando em absolutismos e extremismos, está para nascer a pessoa que consegue atingir a falha muscular. Porque assim que um músculo falha, nós temos outros músculos sinergistas que nos vão ajudar a mover mais um bocadinho. Portanto, eu acho que sim, que nós devemos parar assim que atingimos a falha técnica, ou como eu conheço, a falha mecânica. Ou seja, assim que nós começamos a compensar com outros músculos, se calhar não é boa ideia nós continuarmos a tentar puxar por aí. Porque a verdade é que quanto melhor for a forma, mais, ou melhor, como é que eu te explicar? Quanto melhor for a forma, mais rapidamente as pessoas vão encontrar a falha mecânica com a falha muscular, ou seja, vão ocorrer muito perto uma da outra. Portanto, não, eu creio que até certo ponto pode sim haver ali um pico na forma, mas para a grande maioria das pessoas, se calhar não vale a pena estarmos a comprometer a forma por mais meia rep, neste sentido. Porque Exatamente. essa meia rep, se calhar a qualidade
é lixo. Sim. E se calhar para É, muitas pessoas pode ser o suficiente para uma lesão, sem dúvida. dependendo dos exercícios e das cargas, mas Eu, por exemplo, posso dizer que agora, pronto, na minha planificação, eu tenho uma a três reps de reserva e eu começo-me a perceber que, se calhar, uma rep de reserva é aquilo que muita gente acha que é falha muscular. Percebes? Porque as pessoas veem e eu digo assim: não, ainda tinha mais duas reps de reserva, ou mais três reps de reserva. Mas tu já estavas a tremer por tudo o que era sítio. Eu, pois, mas eu conseguia mais três a tremer. Percebes? uhum. Portanto, eu acho que é interessante o approach que eu estou a ter este ano, porque me faz perceber o que é que realmente é a intensidade. Sim. E Eu acho que isso é bastante interessante e acho também que é um talvez tema para outro podcast acho que sim, mais à acho frente, que sim. quando tiveres mais tempo nesse tipo de treino. Porque eu também estou Uhum. curioso para saber o que é que tu estás a achar disso. Sim, nós falámos um bocadinho no outro dia, mas não foi suficiente. Não, não, não. Tens mais alguma Mas coisa a pronto. acrescentar sobre o logbook? A única coisa que eu tenho a acrescentar sobre o logbook é que eu recomendo o uso correto do logbook, não recomendo o uso do logbook por motivos de ego ou de parvoíces, por assim dizer, Sim. porque pode ser bom, mas também pode fazer com que vocês se alejem mais rápido. Portanto, tenham muita atenção, sejam responsáveis no ginásio como vocês são responsáveis na vossa vida e talvez não tenham qualquer problema no usar o logbook. Sim, talvez, não, talvez. Depende. Talvez não. Depende da pessoa, não é? Não, mas para acrescentar a isso, acho que lá está. É isso e mais tudo em demasia faz mal. Acho Exatamente. que isso também é importante deixar no O fim. problema não é o veneno, é a quantidade do veneno. E com esta me retiro. Ok. Bem, então pronto. Foi isto, mais um episódio. Esperamos que tenham gostado. Gostava de ouvir a vossa opinião, se vocês usam, se não usam logbook, se são prós, se são contra o uso do logbook. Olha os IFBB todos, os FBB Pros. Eu sou pro. Não Ahm, é esse, pronto. não. Mas pronto, gostava de saber a vossa opinião e gostava de saber também se têm estado a gostar e mais temas que queiram que a gente fale aqui no podcast. Eu quero acrescentar aqui E duas pessoas, coisas. exato. Pessoas que queiram que a gente traga aqui ao podcast também era interessante Exato. sabermos. Mesmo que não deixem nos comentários, podem nos mandar mensagens nas nossas redes sociais, que provavelmente se ouvir o podcast sabem quais é que são. Mas eu também queria aqui acrescentar uma coisa. Parem de me dar roast por eu não ter um microfone como deve ser. Eu já disse que vou investir, só não já já. Eu estou aqui numa mudança e preciso de um bocadinho de tempo. No outro dia veio-me um rapaz que eu conheço lá do ginásio a dizer: Olha, isto é muito fixe, tipo, o vosso podcast é 5 estrelas, mas o teu microfone é uma merda. Eu não posso dizer, né? O microfone é uma porcaria. E eu, pá, pois. E eles a dizer: o microfone do Tiago é muito melhor. Mas pronto, eu vou investir nisso, eu vou investir nisso. E pronto, até à próxima. A seu tempo há de compensar. Bem, malta, um grande abraço, um grande beijinho e até à próxima. Até à próxima, pessoal.